com o teu servo, para que eu viva e observe a tua palavra. Desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Isso está escrito lá no Salmo 119, nos versículos 17 e 18. Esses dois versículos aqui, eles possuem uma semelhança muito interessante. Eles são versículos que têm uma construção muito parecida. Por isso que eu queria falar dos dois ao mesmo tempo. Porque ambos eles estão com uma estrutura onde justamente no meio desse versículo aqui existe uma conjunção, que é a conjunção para que. Essa conjunção para que, ela aqui nesse momento faz a relação entre causa e consequência. Existe uma causa e essa causa ela gera então uma consequência. Por exemplo, eu pego um copo para que eu beba água. A causa é eu pego um copo para gerar uma consequência, que é beber água. Para eu conseguir a consequência, eu preciso primeiro dessa causa aqui, eu preciso de algo que vai causar isso aqui. Então, nesse versículo aqui, nós vemos que essa construção semelhante, ela possui então causa e consequência. Mas é muito interessante que não é simplesmente ser uma construção que é parecida nos versículos 17 e 18, mas os dois têm a mesma causa e a mesma consequência. Aqui você vê a mesma causa e consequência presente em ambos, que tem já a mesma construção e estrutura. A causa, nos dois versículos, é uma coisa que Deus faz. Ou seja, no primeiro versículo, ele diz lá no verso 17, seja generoso com o teu servo. É algo que Deus faz na direção do servo, de quem está falando, de quem está escrevendo, ou então de quem está lendo. E aí no verso 18 também diz, vendo os meus olhos. Ambas as ações aqui são ações de Deus. São coisas que o servo, aquele que escreve, aquele que está lendo isso aqui, registrando isso no caso, ele pede a Deus que faça na direção dele. Então ele pede a Deus que seja generoso com ele mesmo. E pede a Deus que desvende os seus olhos. Essa é a causa. A causa está em algo que Deus realiza, que Deus faz na direção do seu servo. E aí essa causa, ela tem uma finalidade. Se pede isso a Deus com uma finalidade específica. E a finalidade vem depois então dessa conjunção para quê. No primeiro verso aqui, ele pede, ser generoso com o teu servo para que eu viva e observe a tua palavra. E no segundo, é para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Então veja, em ambos os versículos, a consequência é nos levar à contemplação das Escrituras. A consequência em ambos é nos levar à contemplação da palavra de Deus. A contemplarmos as Sagradas Escrituras, a vivermos as Escrituras, a observarmos as Escrituras. Eu queria te chamar a atenção justamente para essa relação entre causa e consequência. Entre algo que Deus faz para nos levar a ler e nos levar a viver e contemplar a sua palavra. Eu queria te levar a pensar nisso, no fato de que na nossa vida nós podemos pedir a Deus que Ele faça algo em nossa vida para que possamos viver de acordo com a palavra dele. Nós podemos fazer isso. Eu diria que nós só conseguimos contemplar as Escrituras de fato, conseguimos olhar para a palavra, para a Bíblia, como voz de Deus. Podemos olhar para a Bíblia como algo que transforma o nosso coração, que nos leva a mudança e transformação total, se nós buscarmos isso na dependência de Deus, pedindo a Deus que faça essa obra. Somente assim que nós vamos conseguir ter essa contemplação das maravilhas da lei do Senhor. Então, que possamos refletir nisso. Às vezes nós buscamos uma consequência, mas nós não estamos na realidade nos preocupando com a causa disso. Nós não podemos querer viver as Escrituras, querer ler as Escrituras cada dia mais, querer observar isso e contemplar as Escrituras,
se nós não estamos na dependência de Deus para isso. Se nós não estamos buscando a Deus, entendendo que Deus é a causa disso. Né? É Deus quem faz isso. É Deus quem abre os nossos olhos para que a gente enxergue aquilo que Ele tem para nos ensinar na Sua palavra. É Deus que desvenda os nossos olhos. É Deus que nos mostra exatamente aquilo que nós precisamos fazer de acordo com como está registrado na palavra. É Deus que nos mostra isso. É uma ação de Deus que nos revela os propósitos que Ele tem para a minha e para a sua vida na palavra. Para que a gente possa saber disso, para que a gente possa olhar para a Bíblia e conseguir enxergar quais são as lições que ela tem para a nossa vida particular, nós precisamos estar na dependência do Senhor. É preciso estar na dependência de Deus, porque Ele é a causa. É Ele quem causa essa consequência. A vida de contemplação na palavra do Senhor, a vida que contempla as Escrituras, que consegue colocar em prática as Escrituras, ela só é possível como uma consequência da ação misericordiosa do Deus vivo. Ela só pode ser vista e só pode ser possível como uma consequência da ação de Deus na vida do seu servo. Por isso, que sejamos servos do Senhor, que olham para a palavra, mas que antes mesmo de tentarem entender aquilo que está na Escritura, que estejamos na dependência do Senhor. Que possamos olhar para a Bíblia e antes mesmo de tentarmos compreender mais profundamente o texto, antes mesmo de tentarmos encontrar lições em qualquer vírgula, que nós possamos entrar na dependência e estar na dependência do Senhor. Possamos pedir ajuda de Deus em oração. Pedir: Deus, fala comigo através da sua palavra. Me ajuda a entender isso aqui. Mas não simplesmente isso. Deus, me ajuda a entender o que o Senhor tem para dizer à minha vida com a sua sagrada palavra, com a sagrada Escritura. Isso é estar na dependência do Senhor. Isso é estar dependendo da ação misericordiosa de Deus, para que possamos desfrutar da consequência que é sermos pessoas que contemplam e vivem na palavra. Esse é meu desejo para você, esse é meu desejo para nós como igreja, que possamos ser pessoas que contemplam as Escrituras na dependência do Senhor. Vamos orar nesse momento? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por mais um dia, te agradecemos pela tua preciosa e maravilhosa palavra, ó Pai, que tem para nós lições muito ricas, ó Deus, lições que falam diretamente aos nossos corações, ó Pai. Nós te louvamos por isso. Pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ajude a estarmos diariamente na dependência do Senhor. Nos ajude desvendando os nossos olhos para que possamos enxergar com clareza os teus direcionamentos que estão ali na tua palavra. Nos dê sabedoria diariamente para que possamos colocar todo o conhecimento que temos das Escrituras na prática, no nosso dia a dia, Deus, na nossa realidade, no nosso trabalho, com os nossos relacionamentos. Que o Senhor nos ajude, Deus, que a sua palavra seja viva em nossos corações e seja praticada diariamente, Deus. Que o Senhor nos dê a maravilha de contemplarmos a tua Escritura e vivermos segundo ela. Essa é a nossa oração, no nome santo de Jesus que nós te pedimos. Amém. Amém. Bom, esse foi o nosso Tempo com Deus de hoje. Não se esqueça de participar do nosso chat aqui, deixando o seu pedido, agradecimento ou apenas o seu boa noite, para que possamos conversar aqui. E também, se você deixar seu pedido, para que possamos interceder pela sua vida nos minutos que vamos ter a seguir. Tá bom? Não se esqueça também de curtir esse vídeo, se inscreva aqui no canal, dessa forma você apoia aqui todos os materiais que já foram produzidos e que ainda serão produzidos sobre a palavra do nosso Deus. Que Deus te abençoe, tenhamos todos um ótimo restante de semana.